é o tempo, o outro vai ser a distância. Aqui, ó, tu vai nesse campo aqui, ó, tu vai encontrar alguns valores de tempo. Por exemplo, vamos pegar velocidade e distância, tá bem? Vamos supor lá o Cristiano tá com a sua família, o Tairone, a Márcia e seus outros filhos lá. Quantos irmãos tu tem? Mais 2 irmãos, numa caminhonete, né? Vamos botar numa caminhonete, vamos botar mais 2 irmãos. Uma folha de gente. Tá, tudo bem, tá? E ele tá andando a 120 km por hora, tá? Essa é a velocidade dele, 120 km por hora na freeway. Então, em uma hora ele consegue andar nessa velocidade sempre, 120 km por hora, tá? Em uma hora, qual a distância que ele percorre? 120 km, tá vendo? 120 km, tá bem? Então tu tá vendo essa grandeza aqui. Vamos variar essa grandeza de uma hora, ó, a variação, de uma hora para 2 horas. Então, em 2 horas, quantos quilômetros ele vai percorrer? 240 quilômetros, certo? Então aqui, ó, tu tá vendo o comportamento dessa grandeza aqui, ó, e tu tá vendo o comportamento desta grandeza aqui. Como a variação dessa aqui, ó, implica na variação dessas. Então, o que tu tá vendo daqui para cá? O que aconteceu com esse número para esse número aqui? Ele foi multiplicado por 2. Agora está fazendo sentido aquela tabelinha lá, que simplesmente saíram multiplicando, dividindo, não sei o que. Vamos tentar aplicar isso aqui, tá? Então, daqui para cá, ó, foi multiplicado por 2. Foi multiplicado por 2. E o que aconteceu nessa grandeza aqui? Também foi multiplicado por 2. Certo? Vamos mudar a situação então. Vamos mudar a situação aqui, ó, avaliar outras grandezas. Ele está chamando a velocidade de grandeza, então a gente vai colocar a velocidade aqui como uma grandeza. É uma taxa de variação, né? Tá? Então, aqui a gente vai botar velocidade e aqui a gente vai colocar tempo. Certo? Então, aqui a gente vai imprimir uma velocidade. 90, deixa eu ver, 90 quilômetros por hora em uma hora. 93. Tá? Olha só o que acontece. Ele faz o percurso em uma hora. Então, agora a situação é a seguinte, presta bastante atenção nisso aqui que eu estou colocando para vocês. Tá? Eu estou vendo a variação dessa grandeza aqui, que é de velocidade, e dessa aqui, que é de tempo. Tá? Olha o que acontece com o tempo. Olha só o que o Cristiano está fazendo agora. Está dirigindo. Isso. Tá? Ele está andando a 90 km por hora e ele quer chegar lá na casa de praia dele. Certo? Se ele andar a 90 km por hora, ele chega na praia em uma hora. Certo? Vamos variar nessa velocidade aqui. Vamos. Para 120. Não, vamos reduzir pela metade essa velocidade aqui. 60. Ah, não, pela metade? 30. Isso. 30? Não, pera. Metade de 90. Responda aí quanto é metade de 90. 50. Ai. Ó, o Matheus Duarte está acompanhando, né? Então, olha só, Matheus, ele vai reduzir a velocidade dele para 45 km por hora. Significa que ele vai chegar até a praia em quanto tempo? 30 milhas. Não? Não tem que reduzir. Não sei, é isso que eu quero que vocês me respondam. Ele está, numa primeira situação, ele está indo a 90 km por hora.
velocidade. Daí ele pensou assim, eu vou com mais calma, eu quero ver a paisagem. Daí ele tira o pé do acelerador, começa a andar. Em outra ocasião, né, ele começa a andar 45 km por hora. Surgiu, pegou a metade de 90 km. 90 km ele chega em 1 hora, 45 ele chega em 30 minutos. Tu acha que ele chega em 30 minutos? Então tá. Então pensa nessa situação, tá, Tairone? Teu pai tá andando a 90 km por hora, uma velocidade boa, né? 90 km por hora. Ele consegue chegar em 1 hora. Daí ele pensa assim, não tô com tanta pressa. Eu vou tirar o pé do acelerador e vou andar 45 km por hora. O que vai acontecer? Vai dobrar o tempo. 2 horas. É isso que grandezas e proporcionalidade vai. 1 grama, Pedro. É isso que a grandeza e proporcionalidade vai fazer. Vai pegar aqui, uma grandeza e ver como é que varia essa grandeza aqui, daqui para cá foi multiplicado por 2, certo? E o que vai ocasionar nessas grandezas aqui, Perdão, eu escrevi errado aqui, tá? O que eu fiz aqui, Aqui, foi dividido por 2 e o que ocasionou aqui, uma multiplicação por 2. Tá? E daí o que a gente vê? Que essa grandeza aqui, comparando velocidade e tempo, presta atenção, guri, chuta o ursinho. Que essa grandeza, velocidade e tempo, né, nesse problema que eu coloquei para vocês, eles se relacionam de forma inversas. Se uma dobra, a outra é dividido por 2. Se uma Não, mas se essa aqui dobra, se eu passar para 180 km por hora, o tempo vai ser 30 minutos. Se eu dobrar a velocidade aqui, vai ser para 30 minutos. Certo? Mas então, se eu dobrar aqui vai ser dividido por 2. Se eu multiplicar aqui por 2, se eu dividir por 2 aqui vai ser multiplicado por 2. Então, grandezas e proporcionalidades trabalham isso. Como grandezas diferentes se relacionam através da proporcionalidade. E vou dizer outra coisa para vocês. Nem tudo funciona de forma proporcional, assim, direta ou inversa, como é esse caso aqui, tá? Tem grandezas que são diretas, ou seja, se aqui dobra, aqui vai dobrar, ou se aqui é dividido por 2, aqui vai ser dividido por 2. Tem grandezas que funcionam de forma inversa. Por exemplo, se aqui divide por 2, aqui multiplica por 2, se aqui multiplica por 2, aqui vai ser dividido por 2. Elas se invertem as operações, certo? Tem grandezas que se relacionam de forma direta, outras de forma inversa, e tem grandezas que não se relacionam nem de forma direta, nem inversa. Quer ver o problema? Olha só que coisa louca isso aqui, Vou colocar um problema aqui para vocês entenderem como é que isso funciona. Oi? 45 é 24,1. Não. É 22,5. Tá? Então aqui, vou mostrar para vocês tempo e hora e área. Tempo e área, tá? Olha só. Então o problema é assim, existe um lago, tá? E no lago tem um trevo de 4 folhas. Que horrível esse trevo de 4 folhas, tá? Mas no lago tem um trevo de 4 folhas. Ele tem uma propriedade particular, esse trevo de 4 folhas. A propriedade desse lago aí. Assim, presta atenção, Uri. Como é que é a propriedade desse lago? A cada dia ele dobra de tamanho. Tá? Então, tu sabe que em 50 dias, o tempo está dado em dias aqui, Ele preencheu todo o lago.
todo o lago. Está dizendo o trevo que dobra de tamanho? Um trevo de 4 folhas, ele dobra de tamanho a cada dia. Tá? Em 50 dias, ele preencheu todo o lago. Então, em 50 dias, ele estava nessa situação aqui, ó. O trevo ficou assim. Caraca, tem que ser estudado esse trevo. É. Só tem trevo droga de tamanho. Deixa eu ver. Sei lá. Tá. Ficou ao contrário. Ficou ao contrário, né? Tá? Ai, que bonitão, né? Em 50 dias ele tapou todo o lago, exatamente todo o lago. Eu quero saber em quantos dias ele tapou a metade 25. do lago. 25. O Tairone está me dizendo que foi em 25 dias. Vocês concordam com o Tairone? Foi em 25 dias que ele tapou a metade do lago? Sim, porque a metade do tempo de 50 dias é 25 dias. Então, se em 50 dias ele tapou todo o lago, se tu retira a metade de dias, 25 dias. Tá vendo como todo mundo pensa que o mundo é movido pela proporcionalidade? Na verdade, as coisas acontecem muito mais assim do que de forma proporcional. Não. Sabe por que não é em 25 dias? Porque no dia 26, como ele dobra de tamanho, ele taparia todo o lago. Sim ou não? Ele não dobra de tamanho a cada dia? Se fosse no dia 25, ele tivesse tapado a metade da área do lago, no dia 26 ele taparia todo, porque daí ele dobra de tamanho. No dia 49. Então agora faz todo sentido. No dia 49 ele tapa a metade do lago. E aqui, ó, a gente vê um caso de grandezas, né, de tempo e de área aqui, por exemplo, que não funcionam de forma proporcional. Tá? Não funciona de forma proporcional. O que a gente fez aqui? A gente somou um aqui, ó, sei lá, e aqui duplicou, né, da metade, passou para todo o lago, por exemplo. Tá bem? Então, esse aqui é um caso de não proporcionalidade. Por isso que ele coloca aquela tabela ali, né, infame ali, fazendo aquelas comparações ali, né? Se eu multiplicar por 2 aqui, se eu multiplicar por 2 aqui, acontece a mesma coisa com o número, mas na verdade o que está por trás disso são as aplicações, tá? Aqui, ó. O que está por trás disso? Esses números aqui, eles representam uma grandeza e esses outros, outra grandeza, né? O 2 e a linha do 2 ali é uma grandeza e a linha do 6 seria outra grandeza, né? Ele quer mostrar isso aqui numericamente. Olha aqui, ó, capacidade de espaço de armazenamento, né? Capacidade de armazenamento do pendrive é uma grandeza. O gigabyte, por exemplo, é uma unidade de medida, tá? Você viu que ele também tem água dos chuveiros? Não vi. O byte é a medida, né? A massa também é uma grandeza. Não é a água do chuveiro, é a vazão, tá? A vazão da água do chuveiro. O que é a vazão? É quantos litros saem por uma determinada unidade de tempo. A vazão ela está relacionada à velocidade. É um tipo de... A velocidade ela poderia ser um tipo geral de taxa de variação, um tipo geral de grandeza, a velocidade, tá? A gente pode pensar a velocidade como um tipo geral, tá? Então, por exemplo, assim, ó, quilômetros por hora é quantos quilômetros tu faz em uma hora, é um tipo de velocidade. Vai no supermercado, daí o cara lá que trabalha no supermercado, que faz pacote ali, tem uns pacotes, tem uns empacotadores
que trabalham mais rápidos que outros, certo? Isso por causa da velocidade, quantos pacotes ele faz por minuto. Isso por causa da experiência. Pode ser a habilidade também, sei lá, vários fatores, mas a velocidade é um tipo geral de comparação que se faz em relação ao tempo, tá? É uma unidade em relação ao tempo, é uma unidade geral a velocidade, certo? Então a vazão a gente poderia dizer que é um tipo de velocidade, porque é quanto sai de água num determinado período de tempo. A outra, quantos pacotes por minuto é um tipo de velocidade também. Tu pode comparar a ideia de velocidade, tá? A massa de café também é outro tipo de grandeza, né? A capacidade da jarra, outro aqui, ó, consumo de energia elétrica, o quilowatt-hora, né? Consumo de energia em 1 hora, tá? Então, tudo isso aqui a gente tem as grandezas e as unidades de medidas. Eu não sei o que escreveram ali, só um pouquinho. Mandei sem querer. O Pedro escreveu, mandou um G sem querer. Observe o que acontece ao calcularmos a razão entre cada par de números obtidos. Fala. Se eu for calcular alguma coisa, demora meia hora para tirar a sacola daquele... Certo. Então ele pegou a tabela aqui, ó, e começou a comparar, por exemplo, o de cima com o de baixo. Da mesma forma que a gente poderia comparar ali o quilômetro por hora, a velocidade com a distância. Não, qual foi o primeiro exemplo? O primeiro exemplo foi tempo e só um pouquinho, tempo e distância, né? Distância e tempo, eu acho. Não lembro. Não. Acho que o primeiro problema foi distância e tempo, né? Isso. Tá? Então ele está pegando dois valores de grandezas diferentes. Tá? O 2, que corresponde a essa grandeza aqui, ó. Tá? Ele está pegando só números, tá? Mas vamos imaginar que o 2, o 4, o 12, o 30 pertença à grandeza tempo. E aqui, a de baixo, a grandeza distância, por exemplo. Tipo assim, ó, em 2 minutos ele faz 6 metros, em 4 minutos 12 metros, em 12 36, em 30 90, tá? Tipo isso, sei lá. Tá? E daí está comparando, ó, 2 minutos e 6 metros. 2 sobre 6, 1/3. 4 sobre 12, também vai dar 1/3. 12 sobre 36, simplificando, sempre vai ter esta constante aqui, ó. 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Esse valor que acontece aqui, ó, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. É isso que nos indica. As grandezas variam de forma proporcional. No exemplo do lago ali e do trevo, as coisas não aconteciam de forma proporcional. Vou te mostrar. Só deixa eu ver aqui. Ele faz sempre o triplo em metros. O Gui chegou agora, Gui. Por que tu vai abrir o chat do Azteca? Hã? Tu vai abrir o chat do Azteca? Deixa eu ver aqui, É porque no computador tem uma barra assim, ó, que não deixa eu ler o que vocês escrevem. Daí eu tenho que botar um ponto ali e deixar subir. O computador está com problema. Sim, minha mãe não me acordou no horário. Ô Guilherme, quantos aninhos tu tem, Guilherme? Vamos lá. 3, eu acho. Quantos aninhos tu tem, Guilherme? Tu já deve ter celular, né, Guilherme? Vai dizer. Todo mundo tem celular, assim. Todo mundo tem celular, né? Já deve ter celular, né, Guilherme?
Sora, eu tenho uma bela desculpa, eu não acordo com isso daí não é uma bela desculpa. De longe é uma bela desculpa. Isso daí não é uma bela desculpa mesmo. Tá? Então assim, ó, por favor, né? 7º ano, você já tá indo pro 8º ano, né? Falar pra mim que a tua mãe não te acordou, cara, vá, complicado. Tu já tá bem crescidinho. E eu sou que acorda até sem despertador porque eu tô sem celular. Olha só, daí acorda antes, né? Ele tá lá dormindo dele, eu acordo. Agora são 3 horas. Ai. Tá, Guilherme? Então essa é a questão, tá? Tu tem que ter responsabilidade. Antes você entendeu quando eu falei que era sempre triplo em metros nos minutos? Eu não entendi. Eu só olhei naquela tabelinha em cima. A tabelinha de cima? Isso. Ah, tá, é. Sim. Triplo. Não, 16. Sim, tu pega a tabela ali, né? Tu pega esse número aqui, tu multiplica por 3, tu sempre vai encontrar o de baixo, né? A relação. E do de baixo, do de cima, tu divide por 3, que é o que ele está fazendo aqui, ó, encontrando essa constante de proporcionalidade, de 2 para 6, ó. Do de cima para o de baixo, né? Do de cima para o de baixo. Se ele pegasse o de baixo e relacionasse com o de cima, daí ele daria a constante de proporcionalidade de triplo, que é essa que tu está falando. Tá bem? Oi? Estaria certo dizer que todos esses números em fração é relativo a 3? Não sei. Então não sabia o significado relativo entre isso que eu perguntei. Não é relativo, né? A gente vai usar termos, a gente já vai adiantar ali, mas você vai ver que a gente vai usar termos de constante de proporcionalidade, tá bem? Certo? Estava lendo ali o que o Felipe tinha escrito. Vamos lá para a página 18 então, me acompanha. Essas razões são todas iguais, por isso podemos dizer que, como todas essas razões são iguais, os números 2, 4, 12, 30, 15, 5 e 10 são diretamente proporcionais aos números 6, 12, 36 e 90. Tá? Porque a constante de proporcionalidade obtida é a mesma. Existe uma constante proporcional. E outra coisa aqui, ó, o mais importante para a gente definir isso aqui, ó, diretamente proporcionais, o mais importante é que se uma grandeza, por exemplo, de tempo dobra, tá? A outra vai dobrar na mesma, vai ser proporcional. A outra grandeza de distância vai dobrar também. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma é dividida por 4, a outra também vai ser dividida por 4. Isso que significa grandezas proporcionais. Existe um mesmo valor de variação para as duas, tá? Uma constante de variação para as duas. O que são grandezas proporcionais? É que se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. O que é aumentar na mesma proporção? Uma dobrou, a outra dobrou. Uma triplicou, outra triplicou. E o que são voltando? O que são grandezas proporcionais? Eu já vou concluir isso e é muito importante que vocês prestem atenção nesse ponto aqui. O que são grandezas proporcionais? É que se uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se uma é dividida por 2, a outra também vai ser dividida por 2. Se uma é dividida por 10, a outra também vai ser dividida por 10. Então, como é que nós definimos grandezas proporcionais? É uma relação entre duas grandezas de forma que, se uma varia, a outra varia na mesma proporção. Daí a gente está falando o que é variação. A variação é aquela propriedade, ou de aumentar ou de diminuir, certo? E daí então, as duas grandezas proporcionais têm essa propriedade. As duas grandezas vão variar na mesma proporção, seja aumentando ou seja diminuindo.
Conseguiram entender isso? Grandezas diretamente proporcionais? É? Não aceito um é. Ou tu diz assim, ó, não entendi. Ou tu diz, não, pode dizer assim pra mim, não entendi, não prestei atenção. Não, mas só que eu porque é bastante informação que eu coloquei. Vamos de novo aqui, ó. Que o mais importante para mim agora não é tu fixar aqueles números naquela tabela ali no livro. O mais importante para mim é tu pensar que tu tem um campo de grandezas aqui e um campo de grandezas aqui. Vamos lá, ó. Tempo e distância. Tá? Tempo e distância. Aqui, então, tempo em 1 hora, o Cristiano lá vai fazer 120 quilômetros. Em meia hora, o Cristiano vai fazer 60 quilômetros. Tá? Em 3 horas, o Cristiano vai fazer 360 quilômetros. É bastante. Tá? Ó, então eu tenho a grandeza de tempo e a grandeza de distância. A relação entre elas aqui, ó, é diretamente proporcional. Porque a variação de uma faz a outra variar na mesma proporção. Olha aqui, ó. Vamos tomar como base essa aqui, ó, em 1 hora 120 km, certo? Qual é a variação daqui para cá? De 1 hora para meia hora? É de meia hora a variação? Não, qual é a operação que eu fiz? Dividido por 2. Eu dividi por 2, ó. Então, ó, a variação daqui para cá foi dividido por 2. E o que aconteceu aqui? Também foi dividido por 2. Então, se aqui é dividido por 2, aqui também vai ser dividido por 2. Ou seja, essas duas grandezas se relacionam de forma proporcionais e de forma direta. Por que é de forma direta? Porque dividindo uma por 2, a outra também é dividida por 2. Então, até agora, essa variação aqui que eu vi, ó, de 1 para meio, é essa mesma variação de 120 para 60. Certo? Então é o mesmo tipo de variação, porque diminuiu e na mesma proporção. Foi dividido por 2, foi dividido por 2. Agora aqui, ó, pegando 1 hora em relação a 3 horas, o que aconteceu? Foi multiplicado por 3, aumentei aqui, ó. Será que a outra vai concordar na mesma proporção? Sim, ó. Foi multiplicado por 3 também. Então essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por que elas são diretamente proporcionais? Porque variam na mesma proporção, ou aumentando ou diminuindo. Entendeu agora? Tá? O mais importante, além de tu ver aquelas tabelas lá, que só tá vendo números, né? Coisas, propriedades acontecendo com os números, que são importantes, as propriedades com números, mas o mais importante para mim, falar sobre grandezas proporcionais, é tu conseguir relacionar as grandezas. Se o livro ele te apresenta assim, ó, olha, tempo é grandeza, capacidade é grandeza, temperatura é grandeza, depois começa a mostrar só números para ti, não faz sentido nenhum. Tem que pegar aquilo ali que ele te informou e tentar relacionar com isso aqui, tá? Existem grandezas que não funcionam de forma diretamente proporcionais? Sim. A gente já viu o caso ali do pai do Tyrone ali, que para as grandezas velocidade e tempo, né? Velocidade e tempo a gente viu que não funcionam de forma diretamente proporcionais. A do trevo lá também? A do trevo também não, mas a do trevo, as grandezas não são nem proporcionais. Essa aqui, ó, essa aqui é proporcional, é diretamente proporcional. A da velocidade e do tempo, elas são inversas. Elas são grandezas que se relacionam de forma inversa. Porque tu multiplicando uma por 2, a outra é dividida por 2. Tu triplicando uma, a outra é dividida por 3. Né? Da outra página, né? Que é o que a gente vai ver, exatamente. A outra, elas
elas até existe uma relação de proporcionalidade, mas é uma relação de proporcionalidade inversa. E o problema do trevo nem proporcional é. Tá? E são as mazelas do mundo, os problemas do mundo, na verdade, são mais como a do trevo do que como esses probleminhas que a gente coloca aqui. Tá? Então, já para não é querer te desanimar, mas para Isso entender. significa que a Terra é triangular. Os globalistas. Os triangulistas. Agora vai surgir os triangulistas, não? Os quadratistas surgem. Conforme está na teoria do Taironi. O retangulista também surge. Tem os retangulistas. Então, o que é proporcionalidade? Então, diretamente proporcionais é isso, tá? Tu pegar duas grandezas e ver qual é o comportamento delas, tá? Grandezas proporcionais. Se elas, na verdade, a gente vai ver se elas se relacionam de forma direta ou se elas se relacionam de forma inversa. E pior das hipóteses, que o livro provavelmente não vai abordar, tá? Se elas nem se relacionam. Não, se elas não se relacionam nem de forma direta nem de forma inversa, tá? Nessa ordem, tá, muito bem. A razão de proporcionalidade ali, ó, é 1/3. Ok? Nesse caso, é a constante de proporcionalidade. Os números e o que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Os números A, B, C e D são diretamente proporcionais aos números não nulos A, B, C e D nessa ordem. Então, o que ele está falando? Né? Mais blá 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 aqui, ó. O A, B, C e D pode ser os valores de uma grandeza e esse A, B, C e D maiúsculos os valores de outra grandeza. Oi? Porque daí tu está comparando de uma grandeza em relação à outra. E por que eles são de diferença em grandeza? Eu não disse que eles são de diferentes. Quem disse? Pode ser? Pode ser, mas eu não afirmei, eles são diferentes. Eles podem ser da mesma grandeza até. Pode comparar tempo com tempo. Por exemplo, distância com distância. Muito fácil. Só que tu tem um campo que representa alguns valores para ti e outro campo que representa outros valores para ti mesmo na mesma grandeza. Quer ver um exemplo? Na mesma grandeza, um relógio atrasa 1 minuto a cada dia. Está relacionando tempo com tempo. Só que um campo tu está calculando os minutos, né?